Boa noite para todo mundo. Hoje, 26 de fevereiro de 2024. E vamos para o resumão do dia, né, minha gente? Aliás, assim, eu cogitei nem fazer o resumão. Eu acho que eu não vou fazer mais resumão dias de segunda-feira. Porque não acontece nada no mercado. Aí eu perco meu tempo fazendo resumão, vocês perdem o tempo de vocês assistindo. E por conta disso, nada mais justo do que um like nesse vídeo, né, minha gente? Mas vamos lá, minha gente. De antemão, se vocês gostam do conteúdo, mesmo que eu não tenha nada para falar para vocês, deixem um like aqui no vídeo, assistam até o final e vamos falar de mercados, né, minha gente? Vamos colocar aqui. Pronto. Bom, vamos lá. As bolsas da Ásia fecham mistas, tá? A gente destaca aqui que no positivo nós tivemos a Bolsa da Austrália, que ficou praticamente, na verdade, dentro do 0 a 0, e o Nikkei, que ele renova a máxima histórica mais uma vez, tá? Depois de 40 anos aí sem ter máximas históricas, a Bolsa do Japão não para de ter novas máximas históricas. Vale lembrar que a composição do Nikkei é formada por muita empresa relacionada a empresas de tecnologia, não necessariamente empresas de tecnologia, eles também têm, mas eles também empresas que são fabricantes de chips, de microchips, enfim, que estão na cadeia produtiva do que está relacionado à inteligência artificial, digamos assim, tá? E aí, com essa positividade de inteligência artificial, principalmente nos Estados Unidos, contamina todo esse setor do mundo inteiro, tá? Então, o Nikkei tem surfado essa onda positiva aí. Mas tirando essas duas bolsas, nós temos o resto no negativo lá na Ásia, tá? Na China, as bolsas finalmente realizam aí a alta extremamente expressiva da semana passada, que eu comentei com vocês na preparação de ontem, tá? Há quem diga que houve falas do Ministério da Economia de lá, questionando aí as acusações dos Estados Unidos, de que eles não trouxeram nenhuma contribuição para Organização Mundial do Comércio. Teve gente que atrelou a queda das bolsas da China a isto, teve gente que atrelou a queda das ações da China a alguns indicadores que não saem no Invest, eles saem, na verdade, em plataformas de notícias, geralmente as pagas e etc., relacionadas ao setor imobiliário, tá? Nessa madrugada, primeiro, vamos lá. Em contratos futuros, lá em Dalian, onde é negociado, inclusive, o minério de ferro, também é negociado o vergalhão. O vergalhão de aço, ele caiu consideravelmente, ele está a patamares de 4 meses atrás por lá. E isso está muito relacionado ao setor imobiliário, assim como o minério de ferro, né? A parte de construção civil lá e etc., que a gente sabe que não está indo bem das pernas. E, além dessa queda considerável da cotação do vergalhão e a do minério de ferro, como vocês podem ver aqui, por isso que a gente meio que olha o minério de ferro, porque ele acaba trazendo a mesma mensagem que os contratos futuros de vergalhão de aço, né? Mas, de qualquer forma, também tem um indicador lá que eles usam a média diária de negociação das vendas de casas por lá. E esse valor, ele despencou 34%, tá? Que é a média diária de vendas de casas novas lá na China. Acabou despencando aí 34%. É um valor extremamente expressivo, tá? E fazendo um rápido parênteses, aproveitando que não tem muita coisa para falar de mercado aqui, fazendo um rápido parênteses sobre a cultura chinesa, o que acontece? As famílias chinesas, elas culturalmente entendem que imóvel é um patrimônio que compõe sua riqueza, compõe a riqueza da família, tá? Comparativamente às famílias americanas, por exemplo, parte do patrimônio das famílias americanas está alocada em mercado de ações, S&P, por exemplo, sabe? Então, na medida em que se as ações dos Estados Unidos caem muito, ou sobem muito, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos, as ações lá estão subindo bastante, o S&P batendo máximas históricas, concentrada nas empresas de tecnologia, sim, mas ainda assim o S&P está subindo. Isso provoca nas famílias americanas o que é chamado de efeito riqueza. Por quê? Porque parte do patrimônio, as famílias americanas têm o hábito de investir em mercado de ações, diferente, por exemplo, do Brasil. Mas lá eles têm o hábito de investir em ações. Então, se as ações valorizam muito, gera um efeito riqueza nas famílias que faz com que elas, de maneira psicológica mesmo, acabem consumindo mais, ou estejam mais propícias a endividar, a se endividar assim, para comprar bens de consumo, né, geladeira, fogão, carro e etc. Né? Então, esse efeito riqueza do aumento das ações dos Estados Unidos acaba provocando um aumento de consumo, um aumento de comportamento de consumo nas famílias americanas, e isso pode ser um item inflacionário. Bom, fechando parênteses nessa característica dos Estados Unidos e agora indo para a característica das famílias chinesas, para
eles lá, imóveis, ter casas e etc., é importante para a alocação de parte do seu patrimônio, tá? E aí vamos lá, de maneira contrária, né, ao efeito riqueza, na medida em que o preço dos imóveis cai consideravelmente por lá, as famílias chinesas veem o seu patrimônio caindo e isso gera o efeito contrário do efeito riqueza. Qual que é o efeito contrário? O de poupar, o de guardar, o de não consumir. Você tira das famílias aquele comportamento de consumo. Tá? E aí as famílias se tornam famílias mais poupadoras. Por quê? Porque o patrimônio dela está caindo, ela está empobrecendo, entendem? E o que acontece? A economia da China já está indo mal das pernas, bem mal das pernas, talvez mais mal do que a gente saiba, inclusive, certo? E aí, se eu tenho o preço dos imóveis da China caindo consideravelmente, eu tenho as famílias menos adeptas ainda ao consumo, o que desestimula ainda mais a circulação da economia dentro da China. Tá? Então, acompanhar para essa questão cultural do que é importante lá como patrimônio das famílias chinesas, acompanhar o setor imobiliário por lá é de extrema importância, entendem? Então, assim, bom, fechando esse parênteses aqui, que eu acho curiosidades para contar para vocês aqui, as bolsas por lá fecham no negativo, nós tivemos esses dados que foram divulgados e teve gente que só atrelou realmente a realização da alta da semana passada, que foi extremamente expressiva, tá? Mas nós tivemos, de qualquer forma, bolsas na China no negativo. Dá para ver meu mouse aqui? Agora dá. Bom, aqui commodity, como eu já falei, minério de ferro segue realizando, tá? Vale lembrar que esse ano ele está com uma queda de um pouco mais de 8%, como a gente viu no vídeo de ontem. Ele segue em queda, tá? Ele segue sua tendência de queda no ano. E nós tivemos no dia de hoje a valorização aí da cotação do petróleo, tá? O petróleo, ele tem oscilado um pouco para cima, um pouco para baixo, mas permanecido dentro desse range aqui de o WTI de $77, né, e o Brent aqui em $80, vai, nessa casa. Sobe um pouco, aí vem uma questão relacionada à demanda, ele cai, aí vem uma questão relacionada ao Oriente Médio, ele sobe, tá? De novo, eu já havia falado isso com vocês na semana passada, há uma expectativa de que agora, na reunião da OPEP de março, em que eles vão divulgar a expectativa de produção aí para os próximos meses, se vão manter o corte de produção, se não vão manter, enfim. Tende aí a colocar trazer mais volatilidade para o petróleo e colocá-lo num outro patamar aí. Vale lembrar que o petróleo está numa alta expressiva esse ano, mesmo com a realização dos últimos dias. Tá, mas ele está girando dentro dessa casa. Uma das coisas que compõe minha rotina de operação aqui é anotar essas cotações todos os dias de manhã. Eu anoto não somente o percentual, mas também o valor da cotação. Tá? Para eu ganhar esse tipo de sensibilidade. E assim, já faz tempo que de fato eu anoto dentro dessa casa aqui. Tá? Então assim, sobe um pouco, cai um pouco, mas está dentro da estabilidade. Dentro de um range estável, tá bom? Bom, quando a gente vem para as bolsas na Europa, as bolsas estão estáveis, minha gente. Bolsas praticamente dentro do 0 a 0. Uma ou outra acabou oscilando mais lá, relacionadas a empresas locais, a balanços e etc. Mas de qualquer forma, a gente tem bolsas lá dentro da estabilidade. O Eurostoxx aqui, ó, que é, né, a composição das bolsas da Europa aqui, ela oscila aí 0,17, menos 0,17, né? Como vocês podem ver aqui. É um valor muito pequeno. É um valor muito pequeno. Há drives na semana por vir aí que definitivamente não foi no dia de hoje, tá? Quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos, de toda forma, bolsas aqui completamente dentro da estabilidade, tá? Nós tivemos bolsas praticamente no 0 a 0, né, minha gente? Se a gente der uma olhada aqui. Os juros americanos, eles permanecem no campo positivo no dia de hoje, tanto de 2 anos quanto de 10 anos, tá? Mas eles, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, eu não lembro exatamente qual era, deixa eu ver se é esse aqui. Não, talvez seja esse. Não. Ah, sim, pronto. Esse daqui é vocês podem ver aqui, ó, deixa eu colocar meu mouse aqui que fica mais fácil. Esse daqui é o juros real, a TIP de 10 anos dos Estados Unidos. Então, é o juros real lá dos Estados Unidos, tá? Essa barra gigante aqui, ó, foi justamente a divulgação do CPI há 2 semanas atrás, né? Em que assustou um pouco o mercado e aí os juros por lá subiram consideravelmente, depois ele acaba realizando. Mas como vocês podem ver, a gente está operando no meio desse range, né? No meio desse range. Sobe, cai, mas a gente está dentro desse range aqui, que é o range do CPI, que foi divulgado lá no nosso carnaval aqui, quando a gente estava de carnaval aqui, tá? Então, houve um aumento dos juros por lá no dia de hoje, mas ok, nada que pudesse assustar o mercado aí. Deixa eu ver se eu tiro aqui para ver o resto. Pronto. Então, bolsas dos Estados Unidos dentro de uma estabilidade, tá?
e o juros americano levemente positivo no dia de hoje, tá? Quando a gente vem para a nossa bolsa aqui, a gente tem a nossa bolsa praticamente no 0 a 0, seguindo a movimentação mundial, sem drive específico por hoje. Havia uma expectativa do mercado do que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, pudesse falar hoje no encontro do G20, mas não houve nenhuma movimentação relacionada a isso, até porque o Fernando Haddad mandou um representante, porque ele testou positivo para Covid, tá? Aí mina mais ainda as expectativas do mercado de alguma fala que possa trazer alguma informação adicional, principalmente em relação ao fiscal do país, a meta de déficit fiscal, né? Vale lembrar que agora no mês de março vai ser aquela definição que o governo precisa ter em relação ao seu orçamento de 2024, que inclui, obviamente, a meta de déficit do ano de 2024 vai permanecer em zero, ou se for modificada, para quanto que ela vai, ok? Bom, mas de qualquer forma, no dia de hoje, estabilidade total para a nossa bolsa, tá? Quando a gente olha para o dólar no mundo, vocês podem ver claramente que não existe um direcionamento único, tá? Cada dólar se movimentou de sua forma, a cesta DXY no negativo, o dólar nos emergentes, em sua maioria, no positivo, mas de qualquer forma, todo mundo bem dentro da estabilidade. Aqui no Brasil, a gente teve uma realizaçãozinha um pouco maior, mas nada demais, desculpa, uma realizaçãozinha um pouco maior aqui, principalmente por conta do descolamento que nós tivemos na sexta-feira passada em relação ao dólar do mundo. Mas, de novo, minha gente, nada demais, tá? Eu vi um post de uma pessoa de mercado que eu sigo falando que o dólar, ele está na sua menor volatilidade dos últimos 10 anos, de fato, né? Eu acho que eu já comentei aqui com vocês que eu opero dólar buscando alvos de 20 pontos. Quando eu entro numa operação, eu busco 20 pontos de alvo. E esse mês foi o ó do Borogodó, porque nenhum dia deu 20. Se vocês olharem o mês de fevereiro, entre máxima e mínima no dólar, não deram 20 pontos. Praticamente assim, vários dias. Os dias que deram, eu até consegui pegar, mas ainda assim, meu mês de fevereiro foi um mês perto dos meus resultados, etc. Foi um mês bem xuxo, bem sem gracinha. Espero que março essa volatilidade volte, pelo amor de Deus. Vai voltar. Mas é isso. Então, assim, o dólar tá bem calmo, os ativos estão bem calmos, né, minha gente? Destaque para o drive da... sim, amanhã tem IPCA, para quem opera índice, não é meu caso, mas para quem opera índice, amanhã tem IPCA 15. Atenção a esse dado, o mercado tem uma expectativa de uma alta considerável para esse indicador, tá? Então, atenção a esse dado. E na quinta-feira, o PCE lá dos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa para acontecer durante a semana. Eu espero que quem opera não tenha se machucado no dia de hoje ou tenha feito boas operações, né? Para quem faz operações mais curtas. E eu vejo vocês no resumão de amanhã. Tá bom? E eu li todos os comentários do vídeo de preparação de ontem. Achei o máximo. Vocês gostaram do nome, né? Eu não sei se eu tô muito adepta a ele, não, que eu sou mais séria que isso. Mas enfim, eu tô refletindo. Eu seguirei refletindo sobre esse nome. Mas é isso, minha gente. Então, de novo, eu desejo pra vocês, né, uma ótima semana aí. Hoje é só segunda-feira, tem muita coisa por vir. E eu vejo vocês no resumão de amanhã. Beijo. Tchau.